Pois é, quem acredita em liberalismo no mundo ainda tá meio perdido, né? Se olhar os Estados Unidos, está extremamente protecionista, né? Isso que era uma guerra comercial, né, disputas comerciais entre China e Estados Unidos, isso acabou virando uma guerra tecnológica. Até o grande temor dos americanos é ficar para trás na corrida tecnológica contra os chineses. Se você olhar esses setores que estão sendo protegidos, né, eles são setores de fronteira tecnológica, especialmente a parte de semicondutores, painéis solares, economia verde, veículos elétricos. O aço e o alumínio acabou indo no pacote aí do lobby americano, mas há uma disputa pelo domínio tecnológico e da fronteira tecnológica. Os americanos têm muito medo de ficar para trás. É uma briga difícil, tá? A produção industrial chinesa é de 4 trilhões de dólares, é o dobro da produção industrial americana. A produção industrial americana é de 2 trilhões de dólares. Então, de fato, os americanos já foram ultrapassados pelos chineses em termos de escala produtiva. A China já tem o maior parque fabril do planeta e avança a passos largos para ter também o domínio tecnológico industrial, que é algo que ainda está na mão dos americanos, principalmente na parte de eletroeletrônicos, semicondutores, mas que eles estão lutando unhas e dentes para preservar isso, usando medidas que eu até brinco que é uma espécie de vandalismo comercial, né? Não é nem protecionismo, né? As sanções que eles colocaram contra a Huawei, né? E medidas como tarifar em 100%, imagina, Tainá, havia críticas do governo brasileiro que também colocou tarifas nos veículos elétricos para atrair as montadoras chinesas para o Brasil, né? Olha o que os americanos estão fazendo, colocando tarifa de 100%, uma cacetada nesses produtos chineses e acaba redirecionando esses produtos para o resto do mundo. E é importante lembrar que os Estados Unidos tem uma tradição protecionista muito grande, tá? As pessoas ignoram isso. No século XIX, o país mais protecionista do mundo era os Estados Unidos. A tarifa média americana era de 50%. Basta você ler um pouco da história do Alexander Hamilton, depois do Lincoln, né? Os grandes protecionistas americanos, né? Os Estados Unidos foi construído no século XIX na base de muito protecionismo, né? Depois do século XX ele abriu, a gente brinca que tem uma expressão do economista alemão que é muito boa, que é chutando a escada, né? Depois que o país protege, aí ele cria uma estrutura produtiva eficiente na fronteira tecnológica e depois ele começa a defender o liberalismo e fala que todo mundo tem que abrir, cortar tarifas e tal. A gente brinca que a expressão dele é chutar a escada. Depois que o país chega no patamar lá de cima, ele fala, não, ninguém pode usar tarifa, tem que todo mundo fazer livre mercado. Aliás, é um pouco o que está acontecendo com a China, até. É uma situação curiosa, porque agora a China defende o livre mercado e acusa os Estados Unidos de ser protecionista, sendo que lá atrás a China foi extremamente protecionista e usou muitos subsídios, né? Então, essa questão do protecionismo é sempre uma questão de em que posição que você está na escada tecnológica e na sua capacidade produtiva, né? E os Estados Unidos está ficando para trás, está com medo, voltou a ser protecionista, né? É aquela palavrinha que a gente adora, né, Paulo? Depende. A Pois minha é. decisão vai depender. Paulo, eu li muito Exatamente. também de que esse imposto, essa elevação do imposto, poderia, né, algumas notícias elas leem essa estratégia como uma tacada do Biden em ano eleitoral. O porquê disso? Esse é um tema corrente. Nada preocupa mais o americano hoje do que a disputa contra a China. Se a gente olhar, inclusive a plataforma do Trump, quando o Trump estava no governo, o que ele mais fez foi combater a China, né? Muitas das medidas de sanções contra a Huawei e de guerra comercial já veio lá de trás com o Trump. Então, é um negócio, entre aspas, popular brigar contra a China nos Estados Unidos, né? Então, medidas como essas, na véspera da eleição americana, passam essa mensagem para o eleitor de que, olha, né, eu, Biden, estou aqui protegendo os americanos, protegendo os empregos americanos da concorrência desleal chinesa, dos chineses que poluem o meio ambiente, que dão subsídios, que não respeitam regras trabalhistas, etc, etc. Então, faz sentido, né, esse combate à China para o eleitorado americano, né? Por isso, né, no ano de eleição, isso é importante. E para a gente fechar aquela pergunta, aquela pulga que surge atrás da orelha, a gente poderia dar para ler toda essa movimentação como um boicote dos Estados Unidos para a China? Meio que rola uma guerra fria meio velada entre os dois países? Não, eu acho que não é nem velada, acho que é explícita mesmo, né? Porque a coisa tá tão ostensiva, né? Que você botar tarifas, assim, acho que já é uma espécie de nova Guerra Fria mesmo, mas é uma Guerra Fria mais econômica, né? Diferentemente da Guerra Fria antiga, a União Soviética, que era uma guerra militar, né? O medo de ataques militares, até porque a economia da União Soviética era ridiculamente inferior à americana. Agora é uma Guerra Fria comercial e tecnológica, em que a China se coloca como um player que pode
pode, de fato, superar os Estados Unidos em algum momento em domínio de tecnologias. Então, e isso vai durar muito tempo, Tainá. Eu costumo comparar esse avanço chinês ao próprio avanço americano na virada do século XIX para o século XX. Os Estados Unidos, no início dos 1900, ele superou a Inglaterra, se tornou a economia mais importante do planeta, com maior produção industrial do planeta, até porque era uma economia muito grande, né? A economia americana era muito maior do que a ilha inglesa, né? A Inglaterra era uma ilha perto de um continente, que é os Estados Unidos. Só que a China agora é muito maior do que os Estados Unidos. A China tem 1,4 bilhões de habitantes, os Estados Unidos tem 300 milhões. Então, a escala chinesa é monumental. Vai ser muito difícil para os americanos ganharem essa parada agora. E esse século XXI aí, pelo menos na nossa existência, Tainá, a gente vai passar a vida inteira falando desse conflito China-Estados Unidos, a meu ver.